Você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, com mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já você é nosso convidado a participar desse bate-papo e hoje o assunto que eu trago na nossa mesa de conversa, nós vamos falar sobre o programa de educação tutorial em zootecnia. Nossos convidados para falarmos sobre esse assunto hoje, eu estou aqui com 3 figuras, estudantes. Eu estou aqui com o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite da Rádio Defensoria. Seja muito bem-vindo. Nathalie também. Muito obrigada pelo convite. É muito bom falar um pouco mais sobre a zootecnia. É um prazer receber vocês. Obrigada. Também a Yasmin está aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder também falar um pouco mais sobre o PET. Muito bacana. Mas eu gostaria de começarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, onde vocês explicando pra gente, pra muita gente que não sabe, ainda não tem o conhecimento, mas através do nosso bate-papo vai estar aí se informando, interagindo aqui na nossa conversa sobre todas as informações aqui que vocês vão passar pra gente. O que é a zootecnia? A zootecnia em si, ela é a arte de cuidar, né? A gente trabalha diretamente com animais, nutrição, bem-estar, com genética, sempre levando para o produtor final a melhor qualidade. A gente trabalha em acabamento. Então, basicamente, seria a arte de criar produtos de qualidade e, de fato, com uma boa procedência. O zootecnista ele é incumbido de trabalhar não só na nutrição, não só no manejo, mas também se preocupar na qualidade, na genética, respeitar os princípios desse animal e, de fato, assegurar que essa atividade ela seja econômica e racional. Muito bem, respondeu tudo e a gente agora fica sabendo sobre o que é e vamos falar agora sobre o projeto Pet no Pet, não é isso? Um enriquecimento ambiental e bem-estar animal. Vamos falar sobre esse projeto. Bom, dentro do PET nós desenvolvemos ensino, pesquisa e extensão. Então, um dos nossos projetos foi o Pet no Pet, que é o 2º ano que está em ação desde o ano passado, a gente faz no Abril Laranja. E esse Pet no Pet, a gente trabalha diretamente com alguma ONG, até então, né, que esteja ali ajudando mesmo na parte de fornecer alimentos. A gente faz ali a divulgação, então a gente está dentro da universidade, tem contato com muitas pessoas, então a gente faz ali, tenta fazer uma coleta, levar alimento, a gente faz uma ação também no dia, a gente faz a limpeza e tudo mais, e também a gente fez o enriquecimento ambiental, que foi alguns brinquedos, com cordas, que a gente fez uns brinquedos para os animais, né? Para os cachorros, no caso. E basicamente isso. Então, a gente vai, faz a limpeza, coleta alimentos. E também, nós não só trabalhamos com produtos de origem animal, mas também com o bem-estar desses animais. Então, pet, nutrição de pet, é também da nossa ossada, digamos assim. Maravilha. O que é que motivou o grupo a escolher o abrigo, né, como espaço de atuação e pesquisa? Bom, a gente levou pro abrigo porque, querendo ou não, são ONGs, né, que precisam ali de uma ajuda a mais. Então, a gente sempre procura uma ONG que esteja precisando de ajuda e a gente fornece tanto o trabalho como a alimentação. Então, a gente faz de tudo para que a zootecnia seja inserida também nesse meio e não só levar a mão de obra, mas também trazer pesquisas, porque assim as pessoas ficam conhecendo isso, né? levam conhecimento. De fato. Muito bem. Quais são os principais componentes positivos, né? Comportamentos positivos, perdão, observados nos cães após o uso dos brinquedos, né? Reutilizáveis? A gente fez um trabalho, foi para fazer um artigo depois, né? Que era uma pesquisa. Então, a gente fez a interação ali com os animais, com vários brinquedos diferentes. E com isso, a gente contou quantos minutos eles interagiam com aquele brinquedo. Então, a gente notou também que não só com os brinquedos, mas também com a nossa presença, eles ficam mais felizes, eles brincam mais, têm a interação maior. Então, para um animal que está ali, que foi tirado de situação de rua, então essa interação se faz muito importante. E a interação com os brinquedos foram muito boas, porque são ONGs, como eu disse, então não tem fins lucrativos, né? Então, tudo aquilo que eles recebem é de doação. Então, a gente teve esses brinquedos que podem ser feitos de material reciclável, reutilizável. Então, é uma forma dessas ONGs que querem ajudar os animais darem ali um brinquedo para aquele animal que, querendo ou não, fica ali fechado, fica trancado. Então, ele tem alguma coisa para brincar. Então, acaba dando um bem-estar para esse animal, dando uma condição melhor para esse animal.
Muito legal isso, né? Uma ação muito bonita. Como é que foi o processo aí de criação e escolha dos brinquedos aí utilizados no experimento? Bom, a gente fez muitas pesquisas, né? Dentro do PET nós somos 12 petianos, 12 bolsistas. Então, ficou pessoas encarregadas de procurar brinquedo. Então, geralmente corda, garrafa PET, fazendo pequenos furos para colocar ração pro animal. Ele gastar energia brincando, então a ração ali caía. Então, a gente fez uma pesquisa mesmo, porque na internet, hoje em dia, a gente encontra tudo na internet. Exatamente. Então, a gente fez de maneira de pesquisa mesmo nas redes sociais, em Instagrams, em tudo. Fizemos a confecção do brinquedo. E fizemos a confecção. Olha que legal. Todos vocês, todo todos grupo. nós. Tem dado certo? Sim, deu bastante. Foi um projeto que teve bastante fruto em relação, porque é o segundo ano já. O primeiro foi no ano passado, onde a gente visitou a ONG da Arca e conseguiu realizar esse. Não foi um projeto de pesquisa, mas foi um projeto mais em alusão ao Abril Laranja, que foi como foi falado pela Yasmin. Olha, muito bacana. E que tipo de impacto emocional e formativo essa ação voluntária gerou em vocês enquanto futuros profissionais? Que é uma área que não é tanto vista, né, pelos zootecnistas, porque a nossa área ela foca bastante na parte de melhoramento e produção de animal, né? Mas é uma área que o zootecnista pode atuar, que atua, então faz importante até para os alunos que estão entrando, que querem focar nessa área. A gente tem estudantes também de zootecnia que estão focando nessa área agora, com TCC, tiveram um experimento, né, de TCC. Então, o aluno que está ingressando agora na zootecnia, a gente já está saindo, já está formando, mas o pessoal que está entrando agora, ele tem a chance de olhar o Instagram, ver que a gente trabalhou com isso e saber que ele pode trabalhar. Então, aí, querendo ou não, na questão de incentivar mesmo o aluno que está entrando agora. Então, ele vê que pode trabalhar, busca outras formas de trabalho com esse intuito, né? Nessa questão, nessa parte, com os animais, que no caso os pets. Perfeito. E vocês acreditam que esse modelo, né, de enriquecimento ambiental, ele pode ser aí replicado em abrigos, mesmo com poucos recursos? E como, mais ou menos? Fora o que vocês já falaram, né, que confeccionam os brinquedos, que pesquisam na internet como fazer, que fazem tudo acontecer e servem de exemplo para os próximos também. Na verdade, os equipamentos que a gente utilizou foram equipamentos reutilizáveis, né? A gente usou cartela de ovo, a gente usou garrafa PET, a gente usou corda. Então, são produtos que a gente tem fácil acesso. E ainda contribuiu com o meio ambiente. Isso, e contribui com o meio ambiente. E, querendo ou não, de baixa renda. Então, a gente procurou confeccionar brinquedos que, de fato, fossem acessíveis para todos os públicos que pudessem aplicar e para atender todos os públicos de animais também. Temos animais pequenos, animais mais reativos, animais que têm deficiência. Então, a gente teve essa cautela de fato, colocar brinquedos que promovessem a interação de um todo, sabe? Promovendo desde os animais que tinham problemas, 3 patinhas, 2 patinhas, até os animais que eram menores, até os animais que eram mais reativos de fato. Então, o PET, de fato, ele abriu os olhos para mudar um pouco essa característica de trabalhar só com animais de produção para ter uma preocupação mais com os animais de companhia, que no caso seriam os pets. Muito bem. E o que mais surpreendeu vocês, né, ao comparar brinquedos com ou sem estímulo alimentar? O que vocês tiveram assim de surpresa? O que surpreendeu nas ações de vocês? Eles gostavam mais do que tinham alimento. Exato. Não tinha petisco. Eles gostavam mais da garrafa PET que nós trouxemos, também a da cartela de ovos. Então, eles gostavam mais dos que tinham alimento. A corda era interessante para eles, mas a corda é mais interessante quando eles têm um outro animal para brincar. Que aí, cada um agarra de um lado, né? E puxa. E vai servindo de experiência, né? O que deu certo, o que funcionou. Exato. E eu acredito que era uma coisa que eles gastavam, querendo ou não, mais energia. Então, eles rolavam a garrafa PET e o grão saía. Então, eles ficavam, querendo ou não, mais interessados no que tinha o alimento. Exatamente, sempre, né? Sempre. E a cartela de ovo também, ela gerava uma certa dificuldade para o animal conseguir comer. Então, ele ficava intrigado, sabe? Será se eu consigo? Aí ia, tentava mais uma vez, ficava frustrado, depois voltava, procurava mais uma vez. Inclusive, foi um dos aspectos também do projeto de pesquisa, quantas vezes esses animais procuravam esses brinquedos. Olha, Nathalie, descreve mais ou menos para quem não está visualizando em mente como é que é esse brinquedo da cartela de ovo. A gente pegou uma cartela de ovo, cortou ela, deixou ela bem retangular, colocou alguns petiscos entre os entraves, né, que vai o ovo, e aí colocava fixado no chão. Esse animal, ele procurava, ele sentia o cheiro, né, ele era estimulado pelo olfato, e aí quando ele tentava consumir, como o fuço do animal acaba não encaixando diretamente, ele ficava intrigado. Eu sinto o cheiro da comida, eu procuro e não a comida, consegue pegar. mas eu não consigo. Então o animal, ele voltava a procurar mais de uma vez o brinquedo.
E aí a gente começou a analisar também que o animal ele acabava, às vezes, frustrado, aí não vinha brincar, ou então ele, não, vou de novo, tentava mais uma vez. Então foi um brinquedo que ele acabou sendo muito... Rejeitado. Às vezes, mas tiveram animais que eram mais pacientes e tiveram a aprovação do brinquedo. Olha, interessante, até o animalzinho, né, vai de um para o outro, depende muito da questão de cada um. Até os animais, gente, também. Quais são os desafios que vocês enfrentaram, né, para conduzir uma pesquisa científica em um ambiente não controlado como o abrigo? Bom, o desafio foi grande em relação, porque a gente não tinha um número experimental tão alto, então isso acaba influenciando na questão estatística, mas a gente conseguiu contornar isso através da forma que a gente fez os brinquedos, o tempo, como a gente fez toda uma parte metodológica por trás, procurando artigos, vendo a viabilidade, e a gente conseguiu achar em um senso comum em como a gente fazer uma unidade experimental e transformar isso em um projeto realmente de pesquisa. Olha que bacana. E tudo são experimentos, né? Que você vai vendo as formas em que vai funcionando. Exato. Isso é muito bacana. E como equipe, uns ajudando os outros, né? Muito bom. E houve aí alguma mudança na percepção de vocês sobre o papel social do zootecnista após esse projeto? Que é extremamente importante o zootecnista ele estar integrado em todos os perfis que envolvem a produção animal ou o cuidado com o animal. A gente trabalha também com bem-estar, então a gente conseguiu analisar que esses animais tiveram um relaxamento muito maior após a interação, após a socialização com a gente, após o banho. Então, a nossa ação social, ela agora é fixa, né? Ela acontece todo ano, como já citado no Abril Laranja, e é importante porque a gente consegue ter uma outra perspectiva, já que a gente trabalha sempre diretamente com animais de produção, com gado, ovino, peixe, porco. Então, trabalhar diretamente com os animais que realmente precisam desse cuidado a mais, abre mais o nosso olhar crítico para ver que, de fato, há outras espécies que precisam desse cuidado mais apurado. E, além disso, fala a questão do próprio enriquecimento do local onde eles estão, que como a gente sabe... Né? Exato, é muito estressante por viver em gaiolas no caso... Um espaço delimitado, né? Um espaço delimitado, em baias, no caso. Então é trazer algo mais confortável para eles, algo que eles consigam interagir durante o tempo. Porque, como foi falado e citado pelas meninas, tinham animais que não têm a locomoção total. Então, trazer também um estímulo, tanto olfativo como estímulo motor para ele, é importante. Aí entra nessa questão do bem-estar desses animais. Que foi algo que a gente até observou que no primeiro ano a gente não fez essa interação. Como a gente fez nesse ano a gente fez essa interação com os brinquedos, brincamos com eles antes, então a gente faz o processo de banho, a gente dá banho em todos os animais, limpa as baias, então faz tudo. Os animais estavam mais tranquilos na hora de banhar. Porque assim que a gente chegava, a gente começava a fazer, uma equipe ia fazer a limpeza e outra equipe ia dar banho. Então no primeiro ano eles estavam muito mais agitados, era um pouco mais difícil, e depois dessa interação, dessa brincadeira, eles estavam mais acostumados com a gente lá, com a nossa presença. Então, por conta disso, eles acalmaram mais e fez o nosso trabalho e ser mais tranquilo. Olha que interessante. Se familiarizaram, né, com a nossa presença lá. É muito interessante, né? E a forma com que vocês conquistaram ele, né? Exato. Muito bom, muito legal ver como isso funciona e ver vocês falando com propriedade disso tudo. A gente falou sobre essas questões de... como vocês trabalham, né? Tanto pesquisando na internet, como confeccionar os brinquedos com os recursos que vocês têm ali, até em forma também de reaproveitamento. Isso é muito interessante. Mas o que vocês diriam, né, para os outros estudantes que querem fazer ciência com impacto social, mas têm poucos recursos? Que é possível. Na verdade, se você usar um pouco mais a sua imaginação e ver que ali daquela garrafa sai algo de fato proveitoso, é importante, porque a gente fez com pouco uma grande interação com os animais, né? Como já citado, eles ficaram mais familiarizados com a nossa presença, mas foi bom pra gente também interagir com eles, porque a gente conseguiu interagir com diferentes temperamentos, né? Com diferentes animais, com diferentes condições. Então, tanto pra gente quanto pra eles, acredito que foi uma interação muito produtiva, porque foge um pouco da nossa realidade atual. E a gente também ajudou também na questão levamos
confecções, né, para os animais poderem ficarem mais apresentáveis, tiramos fotos, ajudamos a colocar no Instagram também, o que ajuda a ONG a poder disseminar que esses animais eles estão para adoção, né, que a população pode chegar lá e adotar esses animais. Então, o PET em si, ele não trabalhou só na questão da pesquisa, mas na questão social, na questão econômica, na questão de disseminar que esses animais, de fato, eles estavam para adoção. É muito importante esse trabalho que vocês fizeram de conquistar, né, para poder estar abordando ali o cãozinho, para ele estar de forma mais branda e Tem vocês que respeitar. conseguirem, né? E é muito interessante essa forma com que chega sem ser abruptamente. Você chega na base da conquista. Isso é muito interessante e funciona. Sim. E funciona. O interessante é que funciona. Mas agora eu queria saber de um outro assunto muito legal. Fiquei contente em saber que vocês estão trabalhando de outras formas também. Isso é uma forma de estimular quem está entrando ainda. Vocês já estão quase na saída, Reta né? final. Na reta final. Que bacana. Tem um podcast, temos um outro podcast, é o Podzoo, a voz da zootecnia. Fala pra gente desse podcast, como é que funciona, quem são os integrantes, são vocês 3? Bom, o Podzoo conta com os 12 membros do PET participando diretamente dentro da ação. A gente fez o Podzoo visando a questão dos 15 anos do PET Zootecnia, foi a ilusão PET Zootecnia, e a gente traz nesse podcast ex-egressos do curso, ou seja, alunos que foram formados e tiveram participação dentro do PET Zootecnia. O podcast em si conta com 8 episódios, que estão sendo transmitidos tanto na TV como na rádio da TV universitária. E está indo ao ar toda quinta-feira, às 14 horas. Ah, eu quero assistir. Mas agora eu quero saber como é que surgiu a ideia de criar um podcast e qual foi o maior desafio na execução do projeto. Bom, o podcast surgiu em um momento que eu estava pensando em casa e eu estava pensando, por que a Zootecnia não tem um podcast? Um podcast próprio, né? E eu levei isso à nossa tutora, a professora Denise Mello, e ela, no primeiro momento, se mostrou, bora tentar fazer, não sei. Aí no final Ideia ela nova, disse, A professora tá ali nos bastidores, só corujando os alunos dela. Vem aqui, ó, professora. é uma ideia nova, bora ver a viabilidade. Só que ela se mostrou um pouco ainda... Porque ela não tinha essa questão, né? Por ser professora, ela não estava tão assim por dentro de como funcionava um podcast. Aí eu, junto com a Yasmin, que foi uma grande aliada nesse processo, a gente escreveu o projeto, mostrou para ela, tentou viabilizar junto à Rádio e TV Universitária, que o principal problema é a questão de verba. Então a gente tinha que procurar um local, fazer para fazer o podcast, para ter uma viabilidade de trazer os convidados. Então a gente teve uma conversa com a Rádio TV Universitária, conseguimos o local, eles disponibilizaram tanto a equipe como todo o suporte necessário para a gente realizar o projeto. E foi um projeto que foi incrível, foi maravilhoso. Eu acho que as meninas podem falar um pouco mais também sobre isso. E só vem dando os frutos positivos, porque... A Rádio Universitária é incrível, né? Exato. Em termos de comunicação, de passar informação, de dar essa mão amiga mesmo para os estudantes, para os universitários. Muito legal, quando querem mostrar o trabalho, quando estão empolgados ali em passar informação do que eles aprenderam, é muito importante. E em que medida o Podzoo ele conseguiu aproximar a zootecnia da comunidade externa, né, e do setor produtivo? Bom, o Podzoo está sendo transmitido ainda, então ele sai no YouTube da Rádio TV Universitária às segundas-feiras. Ele lança na quinta e na segunda seguinte ele já vai para o YouTube. Querendo ou não, os nossos familiares ali, né, eles acabam compartilhando. Então, olha, meu sobrinho, minha filha, meu filho. Então, a gente acaba alcançando um público ali que geralmente não vê. E também o pessoal que está dentro da casa, os outros cursos, tem os cursos do Paricarana, que a gente é do Centro de Ciências Agrárias, então é um campus diferente. Então, os professores e os alunos acabam vendo o pessoal compartilhar. Então, ele acaba trazendo esse público que está ali meio externo para dentro da nossa casa. Porque a zootecnia é um curso ainda que o pessoal chega e fala, mas zoo o quê? Então, assim, ele acaba mostrando mais o que é a zootecnia. Aí, só pegando o gancho ali que o Caio comentou, né, sobre a ideia do podcast, que a ideia foi dele, ele trouxe pra gente, a gente ficou meio inseguro ainda a primeiro momento. A professora Denise também, não, vamos tentar fazer e tal. Vamos amadurecer a ideia. Vamos amadurecer a ideia, exatamente. Mas quando a gente chegou na rádio universitária, a Rádio TV Universitária, o Paulinho, ele jogou a energia lá em cima. Então, a gente é muito grato a ele, porque ele não vai dar certo sim, vamos fazer.
Então ele também deu o gás que a gente precisava. Então aí acabou fluindo, então ele deu todo o suporte, tudo que a gente não entendia, ele explicou, levou a gente para fazer um tour por lá. Então, assim, foi a força que a gente precisava. Eu acho que foi o desengate ali que a gente ainda estava meio engatada. Então, foi o suporte. Já tá há quanto tempo? Um podcast faz 2 semanas que foi lançado, mas o planejamento foi do ano passado, a gente conseguiu realizar esse ano. Já tem aí um projeto Exato. rodando aí, já tem toda uma programação esquematizada, né? Como todo um planejamento. Sim, como foi dito anteriormente, as ações do PET têm um período de planejamento. Então a gente geralmente planeja uma ação no início do ano e vai realizando durante todo o ano. Ou seja, a gente já tem o Abril Laranja que foi falado, mas fora isso tem outras ações. O podcast é uma delas. E esses 2 projetos foram aprovados agora pelo Zootec, que é o Congresso Nacional de Zootecnia, onde a gente estará levando esses 2 projetos através de nossos alunos, como a Nathalie e a Yasmin, que vão levar esse para a Bahia, né, que é onde vai ser o Zootec desse ano, que é o evento feito pela ABZ, que é a Associação Brasileira de Zootecnia. Então, o que o podcast tinha como uma visão? Qual era a visão do podcast? Levar a zootecnia para fora da universidade. Muito bacana. Mostrar o que a zootecnia pode contribuir para a sociedade em geral. E é por isso que a gente teve essa ideia de trazer os egressos. Porque esses egressos trazem tanto conhecimento, a questão de como foi esse processo dentro da universidade, como posteriormente, né, como profissionais na área, principalmente nessa questão de extensão rural, que como foi a maioria dos entrevistados. Como é que foi as primeiras edições? Como é que foi o primeiro programa? Vocês ficaram nervosos ou vocês estavam altamente preparados? Não, eu tenho conhecimento, então não tem por que ficar nervoso, né? Porque geralmente, às vezes você não tem segurança no que fala e fica nervoso ali. Ou simplesmente você tem tudo ali em mente, mas as câmeras de início, o microfone ali de primeiro, quando se trata dessa parte da comunicação, tudo nas primeiras vezes deixa ali aquele friozinho na barriga. Como é que foi o primeiro podcast de vocês? Bom, eu digo que a Rádio TV, o pessoal da Rádio TV Universitária, a equipe em si foi maravilhosa. Tranquilizaram. Porque o primeiro episódio foi gravado por mim e pelo meu amigo Leonardo, que era meu ex-membro do PET também, e a gente passou alguns perrengues no início. Eu sou uma pessoa que fica muito nervosa em frente às câmeras. Eu falo muito fora delas, só que em frente a elas eu tenho um certo receio. Então, esse primeiro episódio fluiu bem por estar perto de uma pessoa também que te passou segurança. Me passou segurança, Isso sim. é muito importante. E além disso, o entrevistado era maravilhoso, que é o Cairon. O Cairon é dono de uma empresa aqui no estado. Exotecnista. Exotecnista. E o primeiro episódio foi sobre empreendedorismo, ou seja, empreendedorismo voltado para a zootecnia. Então foi incrível. Muito bom. Foi uma experiência bastante. O network também muito bom. Então são temas que vocês levam lá dentro, tudo dentro da zootecnia, né? Quais são os critérios que vocês usam para selecionar os convidados da primeira temporada? Bom, nessa primeira temporada o critério era ser zootecnista, formado pela casa por aqui, né? E também ser expetiano. Então, todos os 8 são expetianos e também a gente pegou zootecnias de áreas diferentes, distintas, porque aí a gente conseguiria abranger e também mostrar que a zootecnia não é só bovino, não é só boi. A gente trouxe pessoa com aves, consultoria de uma forma geral, de cerca elétrica, um drone, que é algo que está crescendo bastante no estado. Exatamente. Então, assim, a gente trouxe episódios diversos que trazem ali, remetem à zootecnia em outros pontos. Como aqui no estado o forte é a pecuária de corte, então quando a gente explica um pouco mais sobre o que é a zootecnia, porque tem muita gente que ainda não sabe, acha que é igual a veterinário, ou então igual a agronomia, as pessoas tendem muito a fazer essa linkagem, que de fato a gente trabalha só com bovino, ou então só com grão, porque aqui a gente tem uma grande produção de grãos também. Então, quando a gente traz esses zootecnistas que trabalham em diferentes áreas, que trazem diferentes perspectivas, é muito importante pra gente também, porque são muitos zootecnistas que a gente admira, né, que a gente se espelha, e as pessoas conseguem entender também que a zootecnia, ela sai do curral. Ela sai ali daquele brete, ela vai para o escritório, ela vai a campo, ela vai para a estrada, ela vai para a mídia. Então, a zootecnia ela é muito mais do que apenas abrir porteira, digamos assim. Conhecer e diferenciar, né? Isso. Conhecer o que é a zootecnia e diferenciar desses outros que é muito confundido, né? Sim. Com a medicina veterinária e também com outro curso que você falou. Agronomia. Agronomia também. Zootecnia é diferente. Então, aí, na opinião de vocês, qual foi o episódio mais marcante e por quê?
Bom, Eu acho que a gente tem perspectivas Eu diferentes. acho que cada um tem uma visão. Cada um mas- aqui tem uma área que quer seguir diferente. E os episódios foram assim, cada episódio tinha um entrevistado diferente. Então não eram os mesmos entrevistadores, eram entrevistadores diferentes e logo nem todo mundo assistiu ainda todos os episódios. Mesmo nós, a gente, os 12 bolsistas, a gente não assistiu todos os episódios ainda. Então nós estamos acompanhando. Acompanhando com todo mundo, né? Quando tá saindo, estamos assistindo também. Então a gente não tem ainda essa perspectiva de qual o melhor. A gente sabe qual foi o melhor da nossa entrevista, mas não de todos os episódios. Mas o que pode ser dito é que cada episódio tá valendo a pena assistir. Ou seja, Isso, acompanhem. para quem quiser acompanhar, vai estar na Rádio TV Universitária. Vocês podem entrar no YouTube da UFRR ou da Rádio TV Universitária, que vai estar lá o podcast Pode Zoa, a voz da zootecnia. Vocês entram ao vivo, é gravado? Como é que funciona? Bom, todos os episódios foram gravados e editados pela própria rádio e são soltados semanalmente. Tanto imagem e áudio. Exatamente. Muito bom. E também vai pro YouTube, né? Sim, é até uma história engraçada porque o projeto inicial não incluía a inclusão na TV. Só que a gente teve a surpresa que o Paulinho fez pra gente, que foi uma surpresa maravilhosa, porque ajuda a disseminar mais o que é a zootecnia e levou pra questão da televisão, porque viu o projeto, achou um projeto incrível e quis colocar na grade. Aí a gente teve essa questão e colocou na quinta-feira, que é um horário nobre, querendo ou não, quinta-feira, 2h da tarde. E foi colocado no nosso podcast lá, ou seja, quinta e tem reprise na sexta ainda. Muito Sexta, bem 2h da tarde acertado. também. Quem fez isso entende do negócio. Por quê? Hoje em dia, antigamente, a gente era só rádio, só comunicação. Não estimulava tanto o interesse do público, Sim. o quanto as imagens hoje que nós temos, né? Então, é tanto hoje que tem mesas de podcast. Hoje você se vê muito nas redes sociais, podcasts, imagens ao vivo nos estúdios de rádio. Hoje se trabalha muito a imagem, por quê? Chama mais atenção. Não é só a voz, aquela conversação ali, não. Mas a forma de quem está nos acompanhando ver a gente interagir se torna mais interessante, né? A pessoa sente que ela está participando da conversa, Exatamente. né? Fora Tá que vendo, né? é muito melhor e atinge diferentes públicos. A gente na TV tem um público, na rádio tem outro, no YouTube vai ter outro, então a gente consegue atingir diferentes faixas etárias de idade, o que é importante pra gente, que a zootecnia fica mais conhecida. Com toda certeza. Então, é essa a importância, né, da comunicação científica na formação aí de profissionais mais completos e também engajados, né? Como é que vocês veem esse papel? Um dos intuitos do podcast é essa questão de criação de cortes para nossas redes sociais, onde vai ser disseminado ainda mais o conteúdo da zootecnia, né? Esses profissionais, cada um teve um ponto, teve uma pauta a ser abordada, como no primeiro episódio que foi ao ar, que é o do Diógenes, foi a questão da pecuária e a questão da consultoria de modo geral, a questão do Cairon, que foi empreendedorismo, e a do Yuri, que vai ser postada agora, que foi a questão do RT, né, que é o representante técnico. Ou seja, são assuntos que são abordados que os zootecnistas podem atuar dentro do mercado e que a gente pretende colocar no Instagram, brevemente, os primeiros cortes para a questão de disseminar, para ter mais acesso, né? Mais pessoas conseguirem ver e ter a ideia o que é a zootecnia. Nesse tempo já, são 2 semanas, né, que vocês iniciaram o podcast. Vocês já receberam algum retorno ou feedback aí do público que surpreendeu vocês? Sim. Vocês podem compartilhar agora com a gente? Várias mensagens, né? Até do pessoal mais próximo. Nossa, teve um pessoal da TV, eu não vou me recordar agora quem foi, que mandou mensagem pra minha mãe. E falou assim, mas ela começou um podcast novo? Não tô entendendo o que é. Aí minha mãe, não, é da faculdade, vai lançar outros episódios e tal. Então ela achou que a primeira entrevista foi eu e a Lara, minha amiga Lara que fez, também petiana. Então ela falou assim, mas elas abriram um podcast novo? Então foi algo bem engraçado, né? Mas a gente teve um retorno aí bem positivo. Dentro da academia também os professores reconheceram, né, que a gente estava participando. Foi bem legal porque a gente pôde mostrar uma outra perspectiva, além de aluno ali com conhecimento vasto sobre a área, porque a gente se obrigou a conhecer, né, a trajetória do assunto que ia ser abordado no episódio do podcast em si. Então foi muito bacana ver que as pessoas de fato entendem, mesmo dentro da casa, mesmo participando das ciências agrárias, às vezes não compreendem sobre muitas coisas que comportam a zootecnia. Então foi muito bom ver as pessoas, então é assim, que legal, que bacana.
É muito legal, né? Essa troca, as pessoas ficarem sabendo como é que funciona. Mas eu pergunto para o Caio, para a Nathalie e para a Yasmin, quais foram os aprendizados em comunicação e produção aí de conteúdos que vocês levam dessa experiência? Bom, Tem muita paciência. muita paciência. O fato também que você está fazendo sua marca ali, de Isso. certa forma. Questão de uma criação de uma network. Coordenar o projeto, para mim, foi algo bastante proveitoso em relação a conseguir lidar com todas as pessoas. Também de conseguir marcar as entrevistas, de fazer tudo que é necessário para a questão do podcast rodar, né, no caso, chegar e ser divulgado. Então, tudo isso foi bastante proveitoso nesse sentido. Além disso, contar com a participação de toda essa equipe, né, que é uma equipe maravilhosa, é uma equipe de 12 membros que foram incríveis, principalmente por apoiar o projeto todo. E eu digo que o PET Zootecnia é uma grande família. E querendo não agregar conhecimento também, Exato. né? Porque nós estamos dentro da academia, então a gente acaba vendo muita coisa na teoria. Então, trazer esses profissionais que eram da casa, já foram da casa, que estão trabalhando aqui. Então, assim, não é só no a campo que eles vão. A gente trouxe também um episódio que é no frigorífico. Então, sabia que a zootecnia também trabalha no frigorífico? Então, trazer a vista que a zootecnia trabalha em muitos locais que o pessoal não entende, não sabe. Então, até pra gente que tá dentro da academia também, é ter esse conhecimento e saber onde a gente pode trabalhar. Então, acho que foi agregar conhecimento de valor, né? Exato. E longe, né? Porque tem uma abrangência imensa. Rádio, TV, YouTube, muito bacana. E o que vem por aí, gente? Já pensaram aí em uma nova temporada? Ou expandir o projeto? E sim, a gente tá pensando numa nova temporada no ano que vem, mas a gente ainda tá vendo o que vai ser feito, né? A gente tá trabalhando ainda, porque como disse, a gente faz o planejamento no início do ano, então a gente tem trabalhos para efetuar até o final do ano, até dezembro. Então a gente faz uma coisa de cada vez. Então a gente tem outros projetos que estão vindo aí, todo mês a gente tem um projeto para botar em andamento. Então, mas a gente já tá pensando sim numa próxima temporada. Cheios de ideias, cheios de novidades. Pessoal, não perca, viu? Porque vai ser top. A gente só traz coisa de qualidade. Muito bom, gente. E se vocês, eu sei que cada um tem uma opinião diferente, mas eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Se vocês pudessem descrever o impacto do podcast em uma palavra, qual seria? Acho que responsabilidade. A gente teve uma responsabilidade imensa desde o cuidado de fazer o planejamento, fazer o projeto, convidar as pessoas certas, ter esse desdobramento para, de fato, conhecer, disseminar com cuidado a zootecnia, né, de uma forma ampla, abrangente. Então, a responsabilidade que foi cabida a gente e com o apoio que foi prestado, é claro, a gente é extremamente grato, foi muito grande, porque a gente conseguiu trabalhar diversos aspectos que, para a gente, às vezes, era dificuldade, né, dificultoso, oratória, portabilidade, postura. Então, a responsabilidade em si, que foi cabida a gente, e graças a Deus, com o apoio que a gente teve, e com a nossa tutoria, que pega no pé, viu? A gente conseguiu fazer um trabalho bem feito. Que maravilha! E sobre a participação do Congresso do Zootec 2025? Como é que foi? Como é que foi a reação do grupo ao saber que 2 trabalhos foram aceitos em um evento nacional? Conta pra gente como é que foi isso. Bom, a gente sempre tem alguns alunos que vão ao Zootec durante o ano, né? Então, esse ano a gente tá tendo a oportunidade, vai eu e a Nathalie do PET, e a Lara também. Ana Prado. E a Ana Prado, e são 4 alunas que vão esse ano. Então, mostrar para a zootecnia no restante no Brasil, que a gente também faz uma zootecnia de qualidade aqui, então que a gente está implementando um conhecimento a mais, porque um podcast é uma novidade, querendo ou não. Então, assim, que a gente está com esse intuito de mostrar o que a zootecnia faz. Então, eu acredito que pra gente tem sido de um valor muito grande. Extremamente divulgar positivo. o que a zootecnia do Extremo Norte tem fazendo também, né? Isso. Exatamente, com toda certeza. E principalmente aqui na nossa região norte, que tem muito isso, né? Sim. Então, esse curso que vocês estão fazendo, esse programa também de educação tutorial em zootecnia é muito importante. E o podcast que vem mostrando aí para a população conhecer de fato o que é, enquanto tem muita gente que não sabe e ainda confunde, né, com os outros cursos. Então, o programa ele serve muito para isso e trazer profissionais da área também que cada vez traga mais engajamento, né, para vocês. Isso é muito bacana. E quais são as expectativas que vocês têm em relação à apresentação dos trabalhos no Congresso?
responder. A gente quer mostrar para eles, pro restante do Brasil, que a zootecnia aqui também sendo muito disseminada. Então, a gente tem a expectativa que muitas pessoas escutem, né? Conversem com a gente pra gente ter essa troca também de informações. Porque, querendo ou não, a gente é o extremo norte, então nossa realidade aqui é totalmente diferente do restante do Brasil. Sim. Então a gente quer mostrar pra eles que aqui tá crescendo ainda, porque em outros estados é algo mais conhecido. Aqui em Roraima não é tanto, tá sendo conhecido agora. Muita gente já sabe o que é, entende, procura. E mostrar pra eles que aqui tá crescendo, que vai ser uma potência, porque a gente tem 2 fronteiras aqui. Então, mostrar pra eles que tem uma potência de escoamento pra outros países aqui em Roraima. Uma grande capacidade, né? E é importante exatamente isso que a Yasmin falou. A gente é o extremo norte, a gente tá no cantinho, a gente tá lá no fundo. Então, quando a gente vai para congressos assim, a gente é muito requisitado, porque são dados diferentes, é um clima diferente, são perspectivas diferentes. Aqui a gente comporta com uma tecnologia diferente também aplicada à produção animal. Então, quando a gente chega em alguns congressos, é muito legal que a pessoa... Mas você é da onde? Roraima? Mas isso é onde? No Amazonas? Não, lá em Roraima. Aí a gente vai explicar que aqui é diferente, que aqui é isolado, que aqui a gente conta, infelizmente, com a limitação do translocamento rodoviário. Então, pra gente acaba chegando um insumo mais caro, um animal mais caro. Então, querendo ou não, a produtividade, ela acaba sendo mais dificultosa para caminhar. Não significa que ela não esteja caminhando, ela está. Só que a gente precisa de um tempo mais para que, de fato, ela seja bem estabelecida aqui no estado de Roraima. Perfeito, Nathalie. E mostrar que Roraima funciona também. E tem capacidade de expansão. E sermos lembrados, sermos vistos através de vocês. A última fronteira agrícola, né? Como você gosta de falar. Inclusive, o último CNPA, né, do ano passado, foi nas 3. Nas 3 a gente foi. E lá o pessoal, olha o pessoal aqui de Roraima, vem aqui conhecer o pessoal de Roraima. E chegava a gente, olha, o pessoal de Roraima é nós. Que bacana. E como é que o PET tem contribuído aí para formar não apenas bons acadêmicos, mas também cidadãos conscientes e atuantes? Bom, eu posso falar que o PET esteve envolvido em toda a minha criação social. Eu digo que, como a professora mesmo fala no início, quando eu entrei a nossa tutora, ela dizia que eu era um diamante bruto. Então, eu tinha que ser lapidado, começar a pegar essas questões sociais, me formar mesmo como profissional. A Yasmin é minha conterrânea em relação à questão... A gente é da mesma turma, a gente é de 2021 e está saindo agora, ou seja, ele influenciou em grande parte da minha formação como profissional. Todo esse período que eu fiquei no PET foi um período onde eu cresci bastante, tive essa convivência com outros colegas, e pude também levar algo para eles que eu acho que também acrescentou. Então eu digo que o PET, para todos os acadêmicos que estão aqui escutando, faz parte da sua formação. Ele te forma como cidadão, te forma como pessoa e te forma como um disseminador de opinião. Porque é o mais importante, a gente é acadêmico e a gente tem que ter nossa visão própria, visão crítica em relação a tudo, em relação à zootecnia, em relação a tudo que a gente trabalha também. E a questão de liderança também, né? Porque, como eu disse, a gente tem um roteiro do ano todo. Então, cada ação, um petiano fica responsável. Então, é responsabilidade dele, viabilizar o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual é a melhor data. E, claro, sempre levando em consideração a interação de todo o grupo, porque todo grupo trabalha naquele projeto igualmente, só que sempre tem um responsável por ele. Então, querendo ou não, trabalha a liderança da gente dentro do PET. Todo mundo e a muito atuante nossa também. autonomia também, né? A nossa Maravilha. tutora, ela dá muita autonomia para que a gente, de fato, encabece os projetos, pense à frente, planeje. Sim, mas como que vai ser? Quais são as estratégias que vocês têm que fazer? Então, ela faz com que a gente, de fato, pense, saia da zona de conforto e pense mais um pouquinho lá na frente. Então, é muito importante, porque a gente trabalha liderança, trabalha a questão social, questão emocional, questão profissional e trabalha também a questão de ter mais autonomia. Logo, a gente acaba saindo um pouco mais moldado, digamos assim. A questão de dar autonomia, ela deixa a pessoa muito mais confiante. Muito segura. Está te dando responsabilidade, então é sinal porque você é capaz. Muito bem. E em que medida essas experiências práticas, elas complementam aí o que vocês aprendem na sala de aula? A gente consegue ter uma visão mais ampla do que a teoria de fato é, né? Na faculdade a gente estuda os melhores cenários, os melhores climas, os melhores insumos. E quando a gente vem para um estado que, querendo ou não, ele tem suas limitações e suas dificuldades econômicas, a gente consegue ter uma aplicabilidade muito diferente, é um outro olhar. É um olhar mais criterioso, é um olhar que
eu não tenho esse produto em si, mas se eu utilizar dessa forma, eu consigo o mesmo resultado. Então, ensina que, de fato, a gente consegue ter diferentes estratégias para conseguir executar o que a gente precisa executar eficientemente. Eu falo muito que é a arte de adaptar, porque A tudo gambiarra. aqui é adaptado. Então, é algo que dá certo lá pro restante do Brasil, mas pra gente não é bem assim. Então, é a questão de adaptar. Eu vi que isso aqui dá certo, mas como é que eu posso adaptar pro meu estado? Porque, por questões das rodovias, deixa tudo mais caro. Questão de manutenção também é algo que o pessoal, principalmente o pessoal que tem fazenda, que vai implementar a tecnologia dentro da fazenda, reclama um pouco, que é... A gente não tem... Eu posso trazer uma tecnologia pra cá hoje, mas eu não tenho quem faça manutenção desse equipamento. Capacitada, no caso. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, ainda é um estado... É um desafio, É né? um desafio. Então, A questão da logística, a questão da mão de obra, ainda tem muitos caminhos, né? Ainda tem muitos passos a serem dados. A formação pra técnica percorrer. também é relativamente nova, já que o nosso curso foi criado em É novo. 2005, mas a primeira turma é 2006. Tá ou bem seja, recente, né? é um curso relativamente recente. Ou seja, é algo que está se começando a ser disseminado ainda, e principalmente agora que o agro está crescendo bastante. Sim, Então, o nosso estado está se moldando para a questão da agricultura exato. e da pecuária em geral. E é importante também porque a gente acaba tendo incentivo, né? Os pequenos produtores são que regem a economia daqui do nosso estado. Como eu já falei, a pecuária é o forte, a produção de grãos também. Então, como nossa economia ela é regida por pequenos produtores, por a produção familiar ali, é importante que a gente tenha um incentivo dentro da academia e conheça também os nossos direitos governamentais. E complementando o que a Nathalie falou, o zootecnista procura soluções. A gente tenta viabilizar a pecuária de modo sustentável e que consiga trazer frutos em relação à produtividade. Que Ou seja seja, funcional e economicamente viável. Que Exatamente. maravilha, isso é muito bom. A gente está tendo conhecimento de como tudo isso funciona. Eu desejo a vocês muito sucesso na carreira, muitos ganhos ainda. E que conselho cada um de vocês dariam, né, para outros estudantes que querem apresentar trabalhos em eventos científicos? Bom, o Zootec desse ano eu não irei participar, mas eu já participei de um em 2023 e eu digo que todos os novos estudantes que estão aí, é importante participar desses congressos fora, porque vocês vão abrir um pouco a cabeça em relação a como funciona em outras regiões, como é feito e pesquisa em outros lugares. Ou seja, tem uma professora que fala muito para mim. Primeiro você tem que sair do seu estado para abrir um pouco a mente e voltar para ele, para conseguir colocar em prática tudo que você planeja. Ou seja, o fato de ir para fora é importante para a gente adquirir mais conhecimento e poder voltar para o nosso estado e atuar na área, né? E conversar com outras realidades também, né? Então, trazer isso para dentro do nosso estado. Conhecer novas perspectivas é extremamente importante porque, como já citado, a gente tem uma grande dificuldade, um grande potencial, porém grandes dificuldades a serem enfrentadas. Então, quando a gente se vê em uma outra realidade inserida, a gente consegue ver que a produtividade lá naquela determinada região, ela está encaminhando, mas ela encaminha de uma forma que para lá dá certo. Eu tenho que adaptar, ver um cenário, analisar o meu cenário e ver que se de fato ela for, né, ela se sustentar essa ideia, que eu consiga implementar. Então, é extremamente importante você sair da sua zona de conforto um pouquinho, conhecer novas áreas, chegar lá, conversar, ser sociável, às vezes não é fácil sociável, mas é necessário. Você conversar com outros profissionais para você ter uma perspectiva diferente, porque de fato, para trazer novas ideias, a gente precisa abrir um pouquinho a caixola. Exatamente, faz parte, né, de todo o processo. Gente, eu quero desejar a vocês sucesso na jornada, sucesso profissional e sejam sempre bem-vindos ao Entrevistas DPE. Quero agradecer vocês terem aceito aí o nosso convite. Quero agradecer a esses discentes maravilhosos. Professor, eles estão super preparados. Parabéns à professora, parabéns a todos os envolvidos. Acompanhe o podcast dos meninos e nos acompanhe também. Nós estamos no YouTube, no Deezer e no Spotify. Acompanhe a nossa rádio web da Defensoria. E eu sou a Adriana Carla, agradecendo aos nossos convidados, Muito obrigada agradecendo pelo ao convite. Caio, a Nathalie e a Yasmin. Muito obrigada, viu, gente? Não percam nenhum episódio do podcast, acompanhem o Pet Zone nas redes sociais, a gente tem outras ações sociais, a gente faz muita coisa. Acompanhem lá e para os novos zootecnistas que estão entrando no curso, se acheguem mais que a gente é bem receptivo. A nossa rede social é @petzo.ufrr. Quem quiser seguir lá, tem todo
E nosso vamos fazer material. a zootecnia, viu? Tá crescendo no estado, estamos precisando de profissionais e a gente vai ficar muito feliz em receber vocês no nosso curso. Maravilha, aposto que eles são o orgulho da professora. Vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla, até a próxima. Tchau, tchau.